Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 38, o anjo chamado Raamiá. O anjo Raamiá, pessoal, ele nos auxilia muito para eliminar, por exemplo, tudo aquilo que é falso, né, relacionado às crenças, né? Então, as crenças falsas. Por exemplo, se você sente que você está em um caminho, principalmente espiritual, né, que você está preso ali você sente que você está preso em uma determinada crença ali, principalmente do espiritual, mas não consegue ter uma clareza sobre isso, vocês podem estar aí utilizando, né, da conexão com o Aniel para que essas falsas crenças sejam derrubadas da vida de vocês. Só que aqui também entra uma coisa muito interessante. Por quê? Porque às vezes vamos supor que você se conectou com o Aniel, né? Com o Aniel, desculpa pessoal, que eu acabei de gravar o vídeo do Aniel, tá? É o anjo de número 37. Então depois deem uma passadinha lá. Nada acontece por acaso, tá? Então dá uma passadinha também no vídeo anterior, que pode ter alguma mensagem interessante para vocês também. Aqui, quando você se conecta com o anjo Ra-Mia, pessoal, e vocês fazem um pedido, né, para que derrubem, né, as falsas crenças na vida de vocês, às vezes você pode esquecer desse pedido que você fez. E lá na frente, né, alguns dias depois, às vezes pode até demorar um pouco, tá, pessoal? Pode acontecer aquela famosa torre, né, que nós consideramos como uma torre no tarô. E algumas pessoas podem enxergar isso de uma forma negativa. Só que procurem, nesse caso, lembrar do pedido que vocês fizeram. Por quê? Porque quando uma crença nossa ela é derrubada, isso pode soar de uma forma muito negativa. E não é esse o objetivo, tá, pessoal? Quando nós nos libertamos de falsas crenças, para algumas pessoas pode ser um pouco traumático, mas para outras pessoas, na verdade, é extremamente libertador. E essa é a intenção, é ser libertador, tá, pessoal? Então, derrubar crenças falsas é libertador. Por quê? Porque o caminho de vocês irá fluir de uma forma muito mais harmoniosa, né, com coisas que de fato agreguem na vida de vocês e não façam com que vocês percam tempo. E o tempo, como todo mundo sabe, não volta. Tá? É o bem mais precioso que nós temos aqui na Terra, é o tempo. Então, é, fica essa dica, tá? Quando se conectarem com Ra-Mia, principalmente para que falsas crenças sejam derrubadas, não se assustem quando isso de fato acontecer, tá? Lembrem-se do que foi pedido há algum tempo, né? Vamos supor que isso aconteça, que vocês pediram 6 meses antes e isso aconteceu 6 meses depois, vocês podem não lembrar do que foi pedido, tá? Então isso é muito importante também, por isso que eu aconselho que mantenham um diário, tá, pessoal? Para que vocês, que auxilie aí no estudo de vocês e para que vocês também identifiquem certos padrões, inclusive para quem quer entender também um pouco de padrões, né, de ciclos repetitivos ou quer se libertar desses ciclos, também recomendo que assistam o vídeo anterior, tá, do anjo Anielo. Então, pessoal, Ra-Mia, ele é um anjo muito interessante para que nós nos conectarmos com essa energia no dia de segunda-feira, tá, pessoal? Utilizando aí uma vela branca, né, ou amarela também. E caso vocês tenham algum cristal, vocês podem utilizar algum cristal que pareça com o âmbar, tá? Então, algum cristal com uma cor ali parecida com o âmbar, ou o próprio âmbar, que é muito interessante também. E algum incenso mais doce, tá, pessoal? Procurem fazer isso por volta de meio-dia 20, meio-dia 40, tá? Só que aqui também eu deixo uma dica muito interessante, tá? Por quê? Porque vocês precisarão ter também um pouco da energia solar, tá, pessoal? Por que isso? Porque a energia solar ela também estará auxiliando para que vocês tenham mais clareza sobre algumas situações, tá? Então, quando nós estamos nos conectando com as energias angelicais, não é em todos os casos, tá? Mas, por exemplo, nesses anjos, pessoal, que envolvem descobrir aquilo que está sendo falso, descobrir aquilo que está sendo ocultado de vocês de alguma forma, é interessante vocês também terem um auxílio ali da luz solar, tá? Por quê? Para trazer esse sentido de clareza, né? Esse sentido de verdade também, principalmente interna. Então, é uma dica, não é uma regra, mas é uma dica que eu deixo para vocês que funciona bastante também.
E o anjo Rameah, pessoal, ele também está muito ligado aí com tudo aquilo que envolve as práticas sagradas, né? Os rituais também que envolvem o sagrado de alguma forma. Então, se você gosta aí tem uma rotina aí de práticas ritualísticas, né? Se conectar com Rameah também é muito interessante para que isso seja potencializado e que vocês também recebam inspirações ali divinas, tá, pessoal? Só que tudo, obviamente, dentro de uma moral, tá, pessoal? Vocês precisam estar atuando dentro de uma honestidade, né? Tanto com vocês mesmos como para com outras pessoas também, né? Por quê? Porque o anjo Rameah, ele está muito ligado também com o amor pela verdade, né? Amar aquilo que é verdadeiro, tá, pessoal? E nós sabemos que tudo aquilo que começa na mentira termina na mentira, tá, pessoal? Não dá certo, dá errado. E tudo aquilo que começa com a verdade termina com a verdade, tá, pessoal? Na verdade, traz muito menos problemas para vocês ou nenhum problema, tá? A verdade é essa. Quando você começa algo com verdade, tudo se desenrola dentro da verdade, né? Então nós quase não temos nenhum tipo de problema relacionado a isso, ou nenhum problema, tá? Então fica essa dica, tá? Rameah, ele está muito ligado com essa questão também da verdade, tá? Então, do amor pela verdade. Então, tragam essa energia para vocês também, tá? Vocês perceberão que as ritualísticas de vocês, elas se desenrolarão de uma forma muito mais eficaz, tá? E o anjo Rameah, ele também está muito ligado, pessoal, com o impedimento, com o cessar de energias negativas que possam ter sido enviadas para vocês através de algum tipo de magia, de feitiço, né? Então, ele também nos protege com relação a isso e também faz com que isso seja dissolvido, com que essas energias sejam dissolvidas, tá? E nos dias atuais, né, que temos aí algumas é meio que uma mania das pessoas agora de fazer magia contra outra pessoa por besteira. Na verdade, só o ato de você fazer magia contra uma pessoa já é, por si só, já é uma coisa baixa, já é uma coisa ridícula. Na verdade, isso está muito ligado com a imaturidade espiritual, tá, pessoal? Mas não vou abordar sobre isso, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas hoje em dia nós temos muita imaturidade espiritual com pessoas se achando, enfim, os, né, odões aí da magia, né, fazendo magia para outra pessoa por qualquer coisa, e infelizmente para essas pessoas, elas descobrirão que a coisa não é bagunçada, tá? Mais cedo ou mais tarde ela vai aprender da pior forma como as coisas realmente são. Mas enfim, o anjo Rameah, ele irá nos proteger aí contra tudo aquilo que é demandado contra nós de forma aí negativa, tá, pessoal? Então, ele também auxilia para que não caiamos aí nas ilusões, tá, pessoal? Nas ilusões, principalmente em tudo aquilo que se refere às práticas espirituais que de alguma forma nos iludem, tá? E por que isso é importante, pessoal? Porque às vezes você está realizando um ritual, uma prática, em que, na verdade, você está iludindo a você mesmo, tá? Você não está enxergando como as coisas realmente são. Talvez você começou a realizar um ritual por impulso, né? Ou então porque ficou muito ali encantado por algo que você viu, ou que você acha que viu, ou que você sonhou, e você resolve realizar uma prática espiritual em relação àquilo, mas não percebe que aquilo é uma ilusão. Então o Rameah, ele irá auxiliar muito para que tudo aquilo que foi ilusório, né, principalmente relacionado com o espiritual, isso seja derrubado, tá, pessoal? E aqui vai uma dica muito interessante. Para quem está estudando a Kabbalah, né, por exemplo, e está fazendo conexões com a esfera de Yesod, que é a Lua, é preciso também ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque nessa esfera é onde as imagens do nosso subconsciente são formadas, né? Na esfera de Yesod. Só que ali também tem a capacidade de nos manter presos dentro de ilusões também, tá? Ela brinca ao mesmo tempo com a nossa mente, ela brinca com as nossas emoções, e isso é muito perigoso, porque nós podemos ali achar que estamos também nos conectando com coisas grandiosas, quando na verdade nós estamos simplesmente captando imagens ali do subconsciente que ainda não necessariamente foram de fato agregadoras para uma cristalização terrestre. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar da forma mais correta para vocês, mas
De uma forma simplificada, pessoal, para quem está se conectando com a esfera de Yesod, né, que é a esfera da Lua, que está meditando ali e não tem tanta experiência, é preciso muito cuidado com o que vocês observam ali, tá? Por quê? Porque isso pode ser uma grande ilusão também. E aí vocês podem achar que estão se conectando com coisas fantásticas, superiores, quando na verdade não é, tá? E isso pode sim trazer consequências, tá? Por quê? Porque ali quando nós nos conectamos profundamente com a esfera de Yesod, existem caminhos, pessoal. Existem caminhos e esses caminhos eles podem levar a situações que não são tão agradáveis. Inclusive, eles podem pegar os nossos medos, tá? Isso eu estou falando com base nas minhas próprias experiências, tá? Me conectando com essas esferas, tá? Com as Sephiroths. Então, pessoal, é preciso ter muito cuidado porque isso pode nos levar por caminhos em que pegam os nossos medos e depois materializa isso na Terra, tá? E eu já senti isso na prática e não é nada agradável, tá, pessoal? Para falar a verdade, parece simples, mas tem algumas coisas que são muito perigosas, tá? Então, o anjo Hamiah, ele também irá nos auxiliar para que até mesmo nessas conexões mais profundas, né, nessas meditações mais profundas, relacionadas, por exemplo, com as práticas meditativas da Kabbalah, dentro dessas esferas, se torne uma coisa mais harmoniosa, tá, pessoal? Se torne uma coisa mais embasado ali no que realmente agrega positivamente para nós, tá? Por quê? Porque tudo existe um lado positivo e um negativo, entendeu? Então, por exemplo, que nem numa esfera de Yesod, por exemplo, ela também tem o lado negativo, né? E a nossa mente, quando nós não estamos ali bem trabalhados com o nosso mental, com o nosso emocional, fazendo uma conexão dessas pode significar um grande fracasso, uma grande frustração, né? Ou às vezes até algo pior, pessoal. Então é preciso ter muita responsabilidade e maturidade, a coisa não é bagunçada, tá? Então, o anjo Hamiah, ele irá nos auxiliar muito também com essas questões, tá, pessoal? De tranquilidade, de harmonia, né? De paz interna, de paz interior, né? Que mais? Se você trabalha ou atua em situações que tem contato com muitas pessoas, você também pode estar se conectando com o Hamiah. Por quê? Porque ele está muito relacionado também com a política, pessoal, e tudo aquilo que envolve falar para muitas pessoas. Ou seja, um palestrante, por exemplo, consegue se conectar ali com essa energia positiva de Hamiah para um bom discurso, por exemplo, né? Para que obtenha ali um sucesso também positivo dentro dos ambientes políticos, tá, pessoal? Por exemplo, nós também podemos nos conectar com a energia de Hamiah quando estamos prestes a adentrar em um sistema relacionado com a justiça, por exemplo, a justiça dos homens, né? Então nós podemos nos conectar com o Hamiah justamente para que possamos ser aí favorecidos positivamente dentro de um processo, dentro de uma causa que envolva a justiça de alguma forma, tá? Nós podemos pedir o auxílio dele para que, se for do nosso merecimento, ganhamos aí um determinado processo contra algo, contra alguém, contra uma situação, enfim, vocês entenderam, né? E o anjo Hamiah, pessoal, ele é muito interessante e aqui vai o porquê que eu falei para vocês utilizarem também da luz solar, tá? Quando se conectarem com ele. Porque ele nos auxilia também a descobrir tramas, conspirações, tá? Então, por exemplo, se você sente... Espera aí só um momento. Então, por exemplo, se você sente que está existindo aí algum conluio, alguma coisa tentando prejudicar vocês, né? A união de mais pessoas tentando conspirar contra vocês, vocês podem trabalhar com a energia de Hamiah, justamente para que isso venha à tona, para que isso seja mostrado ou impedido, tá, pessoal? Então, fica essa dica para vocês e ela é muito importante, tá? Por quê? Porque aqui também nós temos a questão de crença falsa, né, pessoal? Então, vamos supor que você faz parte até mesmo de um grupo espiritual, por exemplo, ou frequenta algum local em que você está sendo enganado, você está ali se alimentando de ilusões, tá? E ao mesmo tempo, esse mesmo local ele pode de alguma forma estar conspirando contra você também, tá? E isso não é incomum, tá, pessoal? Por incrível que pareça, isso é bem comum e eu já conheço casos relacionados a isso, tá? De locais espirituais que iludem as pessoas, né? Com palavras bonitas, com isso, aquilo, outro, faz alguns ritos, né, aquele teatro todo, justamente para poder manter a pessoa presa ali naquela ilusão, né, de que algo está sendo feito, e ao mesmo tempo, esse mesmo local conta ali com ajudantes, né,
para poder conspirar contra a mesma pessoa para arrancar tudo que ela tem, por exemplo, tá? Eu já vi isso acontecer, tá, pessoal? É óbvio que não é em todos os locais, mas eu já vi isso acontecer. Inclusive, eu já prestei atendimento para uma pessoa que passou por isso e assim, a mente dela, o emocional dessa pessoa estava completamente destruído, tá, pessoal? Então, deu um trabalho imenso para conseguir desfazer, né, todo esse estrago. Foi um trabalho contínuo, foi um trabalho pesado, tá, pessoal? E essa pessoa demorou, tá, para conseguir se reerguer novamente, tá? Até mesmo para ter forças para conseguir avançar, né, em direção daquilo que de fato faz bem para ela, tá? Então é preciso ter muita cautela, muito cuidado. Então, se você sente que está passando por esse tipo de coisa, é interessante trabalhar com essas energias de Ra-Mia, tá, pessoal? O que mais que a gente pode falar aqui? Tudo aquilo que envolve os conhecimentos, pessoal, conhecimento místico, esotérico, tem a ver com Ra-Mia também, tá? Para que vocês consigam fluir ali dentro dessa senda, dentro desse caminho, né? De uma forma realmente agregadora na vida de vocês, tá? Mas aqui o mais importante é que vocês cessem com as práticas ilusórias, com tudo aquilo que de alguma forma mantém vocês presos dentro de uma fantasia, dentro de uma ilusão, tá, pessoal? Porque quando tudo que envolve práticas sagradas, ela precisa estar ali e ter uma base, pessoal, firme, tá? Tanto de estudos e ver que isso está de fato agregando positivamente na sua vida, tá? Então, por exemplo, às vezes, por que eu falo isso? Por que está relacionado com ilusão? Porque às vezes você está seguindo por um caminho em que tem ali, parece que é tudo muito bom, parece que é tudo muito positivo, parece que está tudo ali fluindo, mas na prática mesmo, na vida de vocês, não está. Não está. Entendeu? Se vocês olharem com atenção, não estará. Então, é preciso que tenha, de fato, uma concordância em que aquilo que está sendo passado para vocês e o que, de fato, está acontecendo na vida de vocês conforme vocês vão aplicando essas coisas, tá, pessoal? Então, é preciso sim ter resultados, tá? Obviamente, né, que não é da noite para o dia, tá, pessoal? É um trabalho contínuo, né? É uma prática, tá, pessoal, diária. Então, vocês podem estar se conectando com o Anjo Ra-Mia, se vocês estão passando por essa situação, trabalhem com ele por pelo menos 21 dias, tá? Para quem está passando por essa situação aí. 21 dias é um tempo interessante aí para que vocês já tenham um bom resultado, ou pelo menos algum sinal aí de que realmente vocês estão sendo atendidos, tá, pessoal? Então fica essa dica para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês, tá, positivamente. Mas antes de finalizar, eu farei a oração do Anjo Ra-Mia, tá? Como vocês sabem, eu fiz uma oração para cada um dos 72 anjos, tá? Não precisam recitar essa oração da mesma forma que eu fiz, eu recomendo que vocês criem a de vocês, tá? Mas eu deixo aqui o exemplo para que vocês entendam como que é feita uma oração para um anjo, tá? Agradecendo já, como se já estivesse recebendo essas energias ou recebido essas energias, tá? Vamos lá. Anjo da verdade e da luz, Ra-Mia, eu sou grato por purificar o meu coração de toda ilusão. Sou grato por me guiar na sabedoria das leis divinas e sou grato por me proteger contra as sombras do engano espiritual. Olha que interessante aqui, hein, pessoal? Sou grato também por me ajudar a servir com devoção e integridade. E sou grato pela minha alma honrar o sagrado em tudo que eu faço. E sou grato pelos meus rituais estarem sendo expressos com amor e verdade. Ra-Mia, eu sou grato por me conceder em meus caminhos a tua luz pura. Amém, amém e amém. Vocês perceberam aqui, pessoal? Olha que interessante, né? Eu sou grato por me proteger contra as sombras do engano espiritual, né? Por que as sombras do engano espiritual, pessoal? Por que eu coloquei aqui as sombras do engano espiritual? Porque tem muito a ver também com o nosso ego, ou com aquilo que nós não queremos enxergar ou não queremos aceitar em nossas vidas também, tá? Muitas vezes nós estamos vivenciando também situações negativas, mas elas se tornam também mais fortes justamente porque nós tentamos controlar quando na verdade deveríamos soltar também as coisas, tá? Então isso também nos traz ilusões em alguns momentos de que por exemplo, de que quando nós temos que lidar com alguma sombra, alguma coisa do tipo, na verdade nós temos que evitá-lo, nem olhar para ela. Pelo contrário, pessoal,
você acaba criando mais situações ilusórias na sua vida, tá? As sombras, elas também criam situações ilusórias pelo simples fato de que muitas pessoas, elas acham que não tem que ser olhado para isso ou não dar atenção para isso, ou então que tem que resistir contra aquilo. Nem sempre, pessoal. Então vocês também precisam entender que às vezes é preciso simplesmente soltar e não tentar controlar, tá? Então é uma dica bem interessante que eu deixo para vocês também. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.